E aí, tudo bom? Eu resolvi gravar esse vídeo agora à noite para falar de algo que tem me incomodado durante vários dias e eu estou postergando para gravar esse vídeo para falar sobre isso, mas eu quero deixar registrado. E porque uma pessoa bem próxima a mim, e certa vez ele falou para mim o seguinte: se as pessoas precisam de Deus para serem boas, então tem alguma coisa errada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, na época eu não lembro exatamente o que eu falei, se eu contestei, eu não lembro. Mas fato é que isso me incomodou e me incomoda durante muito tempo, isso já tem alguns anos e até hoje eu lembro disso. E eu procurei na palavra, obviamente, para mesmo, né, apesar de eu ter na cabeça a resposta, eu preferi buscar na palavra para que fosse embasado biblicamente. E aí a gente traz, de repente, alguns exemplos aí na nossa vida pessoal para fazer uma alusão ao que está sendo dito na Bíblia, né? E para não dizer também que eu só busquei coisas do Novo Testamento, ou seja, quando Jesus veio, eu busquei também um, pelo menos, mas tem vários, eu busquei um, pelo menos, no Antigo Testamento. Então a pergunta foi, né, a indagação foi: se a pessoa precisa de Deus, ou, né, da igreja, mas principalmente de Deus, para ser boa, então tem alguma coisa errada. E aí eu posso dizer o seguinte, né? E aí a gente vai lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 4. Tá? Nessa época ali, o rei Josias, né? O rei Josias nessa época é quem coordenava ali todo o reino. E ele constantemente, ele era um rei bom, e ele constantemente tentava fazer com que o povo se voltasse para Deus e largasse os deuses de pedra, os deuses de mármore, enfim, os deuses criados pelo povo durante o tempo. Ele tentou diversas vezes fazer com que o povo se voltasse para Deus. E Jeremias foi um profeta enviado para que, em diversos momentos ali na história, ele pudesse colocar a palavra de Deus firme e forte ali perante o povo, para que se fosse ouvida a voz de Deus, e ainda assim muitos não deram ouvidos. Então, em Jeremias 4, no versículo 14, diz assim: Lava teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti teus maus pensamentos? Ali, Jeremias, profundamente movido pela palavra de Deus, né, pela ordem direta de Deus, ele dá ao povo de Jerusalém. Ali no Antigo Testamento a gente vê de uma forma bem incisiva, né, dos profetas, de forma bem, vamos falar assim no português claro, né, só na pancada mesmo no povo, e ainda assim a dureza do coração daquele povo fazia com que eles escarnecessem dessas palavras, né, dos profetas, escarnecessem de Deus, zombassem de Deus e continuassem adorando deuses de pedra, né? Como se a pedra pudesse se levantar ou fazer alguma coisa por eles. E, e aí a gente pula então para o Novo Testamento, sem muita delonga no momento, pula para o Novo Testamento lá em João 15, no capítulo 15. Jesus ali no capítulo 15, ele ensina sobre a videira e as varas. E aí ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu também em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, vou reler esse trecho, porque eu acho que ficou
fiz sem uma pontuação, né? Ficou esquisito. Vamos lá. Então, o Jesus diz ao povo, né, aos seus discípulos: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, a todo momento que eu estiver lendo, lembra da indagação de que se a pessoa precisa estar em Deus para ser boa, então tem alguma coisa errada? Só que aí Jesus vem falando sobre exatamente isso. Para que vocês deem fruto, para que vocês sejam bons, é preciso permanecer nele, é preciso permanecer em mim, diz Jesus. E ele continua: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Mais uma vez aqui nesse versículo, que é o 10 do capítulo 15 de João, diz que o homem, para que ele tenha amor, para que ele tenha a vida, para que ele tenha boas palavras, bons frutos, ele precisa permanecer em Cristo. Então, mais do que nunca a indagação de que para o homem ser bom ele precisa ter Deus ou precisa ter a igreja, então tem alguma coisa errada, aqui é mais do que a prova de que sim, ele precisa permanecer em Deus para ser bom. E aí eu vou dizer o porquê lá em Romanos. Vamos lá para Romanos capítulo 3, versículo 23. Depois continua lendo o capítulo 15, porque ele é lindo. Aliás, não tem nenhum versículo que não seja lindo, né? Ainda aqueles que estão admoestando, né? Que estão nos chamando a atenção para alguma coisa. Então, mas o capítulo 15 nos traz aí, por exemplo, como um mandamento que ele dá, que é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, dentre outros. Então, em Romanos 3, só mais um. Em João 15. No capítulo 15, né, ainda, e no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, indo lá para Romanos 3, e aí a gente explica em Romanos 3, no versículo 23, o porquê o homem deve permanecer em Deus para ser bom. Não na igreja. A igreja é uma consequência. A igreja é uma casa onde estão reunidos pessoas que são fortes o suficientes para admitirem que precisam de ajuda. São fortes o suficiente para admitir que estão doentes na alma, no espírito, que é o que esse mundo nos causa hoje em dia, uma doença na alma, no espírito, por tanta corrupção, por tanta miséria, por tanta coisa ruim, por tanta violência, por tanto pecado, por tanta coisa que acontece. Então, a igreja está reunida com pessoas que têm o mesmo propósito, que é buscar a Deus, que é serem mudadas, modificadas. Então, o propósito de Deus é esse, é que o homem seja bom. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Por que todos precisam estar em Deus para serem bons? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então, essa é a razão porque todos precisam estar com Deus, unidos, caminhando, conhecendo, glorificando, exaltando, adorando somente a Ele. Essa é a razão porque todos precisam permanecer com Cristo, porque Ele é a videira, nós somos varas. Se nós não permanecemos nele, nós secamos, nós não damos fruto, e a gente não serve para nada senão para ser lançado ao fogo e queimado. Nós somos o sal da terra, como diz Jesus. Se a gente não tem nada, a gente não salga, a gente é sem sabor, a gente não serve para nada, porque a gente não está salgando a vida de ninguém. Nesse caso, a gente não está dando sabor para a vida de ninguém. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e se a gente não serve para iluminar a vida de outra pessoa, para que a gente está aqui? Então, nós sim precisamos permanecer em Deus, precisamos de Deus para sermos bons, porque longe dele, longe da presença dele, do Espírito Santo, de Deus, de Jesus Cristo, longe deles, nós seremos maus, sim. Nós teremos pensamentos impuros, sim. Nós não teremos a ajuda necessária do Espírito Santo para combater esse mundo mal, para combater os nossos próprios desejos, as nossas próprias concupiscências da carne. E a gente precisa sim permanecer no amor de Deus, para que a gente possa amar outras pessoas. Então, espero que eu não vou fazer um vídeo muito longo, aliás, já fiz, 11 minutos, mas a gente tem a noite inteira, um tempão para debater sobre esse assunto, mas basicamente não para rebater ou para... É para rebater, na verdade, mas não para que isso seja uma afronta, mas para que a gente veja que na Bíblia, na palavra, já existe a orientação para a resposta, né? A orientação para a nossa vida pessoal. A gente necessita dele. Nós não somos fortes o suficiente, nossa carne ela não é forte o suficiente para suportar as dores desse mundo, para suportar as tentações que nos sobrevêm todos os dias, em todos os lugares. Porque veja que na própria palavra mesmo Jesus diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, certo? Na palavra diz, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, né, as potestades nas regiões celestiais. Essa guerra nas regiões celestiais, nós não temos noção se nós tivéssemos olhos espirituais capazes de olhar ao nosso redor e ver quão grande batalha os anjos de Deus batalham por nós, acho que a gente preferia ficar cego a ver essa batalha, de tão grandiosa que ela deve ser. Porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, existem forças que nós não podemos ver, as quais a gente também não poderia batalhar, e que estão sendo vencidas e batalhadas por nós, a todo instante, a todo momento. É no sair de casa, na hora de ir para trabalhar, é cuidando dos nossos filhos, que a gente não pode estar com eles o tempo todo, é cuidando das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos entes queridos, indo na frente para livrar o caminho e nos dar livramentos no caminho. Por mais que às vezes aconteça um acidente, você bata o carro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí você está guardado pelo sangue de Jesus, e aí você não sofre um arranhão, teu carro fica destruído e você não sofre um arranhão. Por mais que você tenha uma perda de um bem material, a tua vida é preciosa para Deus, não o teu carro. O teu carro Deus te dá outro. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, ele diz. Então, com certeza, ele vai te dar maneiras e meios de você conseguir outro carro. Seja através do seguro, seja através do teu trabalho, do suor do teu trabalho. Então, permaneça firme em Deus. Se você ainda não é, aceita Jesus como teu único, suficiente, verdadeiro Salvador, porque só Ele pode te dar amor suficiente para preencher todo o vazio que tem dentro da tua alma. Só Ele pode ordenar aos anjos, dar ordens aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Só Ele pode. Só Ele pode guardar as nossas vidas e as vidas daqueles que a gente ama. Tá? Então, pensa nisso, aceita. Se você aceita, só levanta a mão e diz aí que aceita Jesus como seu único, suficiente, verdadeiro Salvador.
e Ele vai encher a tua casa, e Ele vai encher a tua vida em nome de Jesus, e Ele vai encher tua mente de coisa boa, de felicidade, de alegria, de júbilo, de um gozo tal que não vai caber dentro de você, porque o Espírito Santo vai te invadir, vai te preencher, vai te encher, vai encher tua alma, vai botar o teu olho para brilhar, vai colocar palavras na tua boca quando você precisar falar com alguém sobre paz, sobre mansidão, sobre amor. E aí você vai poder consolar os que precisam ser consolados, da mesma maneira com que Cristo consola você todos os dias. Então recebe aí a dádiva diária de acordar, de ser feliz, de ter trabalho, de ter suas bênçãos. Cuide das pequenas coisas, agradeça pelas pequenas coisas, porque se você não for grato pelas pequenas coisas, se você não for grato num pouco, você não terá o muito, porque não serão acrescentadas coisas novas na sua vida enquanto você não agradecer pelas pequenas, pelas que você já tem. Nós já temos o básico, nós já temos o necessário para viver. Os desejos do nosso coração, Deus promete que Ele irá atender os nossos desejos também. Mas se nós não somos gratos nem pelo que nós temos de necessário na nossa vida, que é a nossa roupa, que é a comida, que é o nosso teto, se a gente não é grato por isso, como você quer ter o carro do ano, o apartamento mais lindo, o salário mais grandioso, o cargo mais importante é o de servo. E você precisa servir primeiro, ser servo de Deus, para que você alcance tal posto que você quer, tanto almeja. Amém? Fique na paz. Se você aceitou aí a Jesus Cristo, procure uma igreja perto da tua casa. Pode ser católica, pode ser evangélica, não interessa. Sem bandeiras. Vá até lá, fale com alguém e permaneça junto com alguém. Por isso a igreja. Porque uma brasa sozinha lá no fogo, lá na churrasqueira, ela apaga. Mas quando você junta várias brasas juntas, elas se mantêm aquecidas umas às outras. Por isso a igreja, por isso a comunhão com os irmãos é tão necessária. Entendido? Então Deus faz com que você permaneça bom sim, e a igreja faz com que você permaneça aceso. Amém?